antigo que remonta, para entendê-lo, nós temos que ir desde os processos da colonização. As raízes estão aí, porque os povos originários, eles nunca tiveram problema de concentração de renda, como não tem até hoje, entre eles mesmos. Eles não têm esse problema. Esse é um problema do branco europeu que trouxe, ao expropriar, fazer o genocídio e se apropriar do seu trabalho, que é uma outra riqueza, que também é fruto da apropriação. Entendendo que a raiz, que não desaparece, pelo contrário, ela só se reproduz, leva com que os mecanismos de produção, e para entender a concentração, nós temos que entender a produção. Como é que se dá a produção? Quem detém os meios de produção? Quem detém o capital? Quem detém as máquinas, as terras? E, portanto, inclusive na Amazônia é muito comum o grande latifundiário roubar, matar, se apropriar do pequeno latifundiário. E só para dar um exemplo, já que você citou a Cargill, em Santarém, eu acompanhei isso bem de perto, ela, para se instalar, ela teve que subornar juízes, entrar no processo político para comprar terras, inclusive utilizando um terrorismo no campo, para se instalar. Inclusive, eu conheço porque o procurador federal que estava nessa causa é uma pessoa que eu tenho proximidade. Ele lutou muito como procurador federal, se batendo com esse gigante que é a Cargill. E, claro, não ganhou. Por quê? Porque o poder do capital, ele tem suas raízes em toda a máquina pública, ele tem a raiz na própria sociedade civil. Então, um exemplo, por que é difícil as políticas públicas, entendendo, né? A concentração tem que se entender o seguinte, a matriz da concentração de riqueza começa na matriz da produção. O que produz riqueza está na mão do 1% mais rico, predominantemente. O que significa dizer que não só a produção de bens pela indústria, não é? Principalmente, mas a importação, a exportação, todo esse processo que gera riqueza, mas tem todo o processo de distribuição de riqueza que também é atravessado por mecanismos muito injustos, que favorecem, por exemplo, um grande empreendedor, um produtor de commodities, ter não só a produção de grãos como seu grande filão, mas ele investe em paraísos fiscais, ele investe no mercado financeiro, em ações. Vejam, por exemplo, o escândalo agora das lojas americanas. É um ótimo exemplo para a gente entender por que a miséria é naturalizada, normalizada. Porque esses grandes bilionários são os donos do mundo, não é só das suas empresas. Eles mandam na política, eles mandam na justiça, eles têm capilaridade para fazer, muitas vezes, o que bem entendem. E, no final das contas, é a lucratividade exponencial, mesmo que essa lucratividade exponencial venha sob o preço da miséria de milhões. Porque quando você fala que 1% tem, por exemplo, no Brasil, mais de 70% dos ativos financeiros controlam. Isso envolve terras, imóveis, máquinas. Isso significa que, por mais mérito e estudo que você tenha, o filão que vai ser disponibilizado de riqueza para você lutar, para esse 1% já ficou com 70%, e nesse caso que vocês viram, 2/3 da renda gerada ficou com 1%, 99% vai lutar pelo sobrante. Então, vai sobrar muito. A sobrevivência, né, professor? Na verdade. Matematicamente. Exatamente. E só para concluir, Yuri, só para concluir esse aspecto que você pediu para... Tem que entender que o Estado, e eu posso falar isso depois, se você quiser, como é que o Estado entra na distribuição dessa riqueza? Ele financia tanto o próprio capital, os próprios empresários, os próprios bilionários, como ele financia as políticas do trabalho. Sim. E essas políticas do trabalho, aí entra um problema, porque elas sempre vão levar desvantagem, porque entra toda a ideia da meritocracia e do trabalho. Ou seja, está tudo certo, o mundo é como tem que ser. Bola para frente, né? E deixa como está, né? Deixa como está.